Dando continuidade aos nossos vídeos, neste momento eu darei uma ênfase maior ao tema planejamento. Planejamento, ele é conhecido por alguns nomes, mas eu gostaria de tratá-lo aqui como planejamento de ensino. O que aborda este item, planejamento? A gente poderia ver que, de forma geral, ele é constituído de assunto, objetivos, competências, habilidades, metodologias, materiais, etc. E tudo isso está condicionado ao que é ministrado num determinado período, que poderia ser um semestre ou um ano letivo, dependendo, obviamente, dos contextos. No ensino médio, fundamental, infantil, geralmente se trabalha com ano letivo. Já numa faculdade, na questão universitária, é muito mais comum, é quase que unânime, o ensino-aprendizagem distribuído em períodos que são semestrais. E uma das principais regras que podem levar ao sucesso do planejamento é a questão de um contato prévio com os alunos para poder se ter uma ideia da realidade deles. Ou seja, embora cada instituição tenha sua forma de elaborar, que coincide em alguns pontos com outras ou não, mas geralmente algum ponto coincide mesmo, é necessário que haja esse contato. Então, muitos pensam que, de repente, alguém começa a fazer seu planejamento e leva pronto para a escola, para a universidade, e está tudo ok. E é um exemplo de competência e pontualidade. Não, está errado. Diante do contexto pedagógico, antes de passar para o papel as ideias do planejamento e realmente planejar cada detalhe da aula, é necessário um prévio contato com aquela sala, com aqueles alunos, para se adaptar. Outro ponto importante, eu posso lecionar em várias salas de aula que sejam do mesmo período e da mesma disciplina. Mas o planejamento poderá ser diferente porque as salas são diferentes, os alunos são diferentes e as necessidades são diferentes. Então, receituário em questão de planejamento e plano de aula não dão certo. É necessário inovar, é necessário se adaptar, é necessário se refletir sobre o que vai se colocar no papel e que seja de fato cumprido. Outro detalhe é saber o que é que se esconde por trás de um planejamento. Depois que eu faço um planejamento, o que ele vai proporcionar para mim e para o meu aluno? Olha, na verdade, quando eu planejo, eu decido, eu faço uma previsão, eu seleciono como professor, eu escolho, organizo, eu refaço, redimensiono, reflito sobre todo o processo e essa reflexão não é em um só momento, ele acontece no antes, do durante e no depois de cada ação concluída. Para quê? Para que se possa melhorar, para que se possa adequar, para que se possa ter uma ideia macro, uma ideia pontual que interfira de modo bem positivo naquele contexto, naquela escola, naquela sala de aula. Então, o que é o planejar? Planejar é uma previsão e, óbvio, sobre o que vai acontecer. Então, planejamento, previsão para o futuro. E o que é que ele empreende? Aquilo que eu falo desde o início. É um processo de reflexão. E reflexão sobre quem? Principalmente sobre a minha prática docente. Será que o que eu planejei deu certo naquela sala? Será que aquele conteúdo poderá ser dado daquele jeito, daquela maneira? Que ações eu devo implementar? Será que todos os alunos aprenderam ou eu devo mudar a minha prática? Quais as minhas estratégias? E assim por diante. E os objetivos, eles mostram
o que está acontecendo e o que aconteceu dentro de um contexto de uma atitude científica que emerge e direciona para o fazer didático-pedagógico. Veja, o fazer didático-pedagógico. Então, esse ponto é importantíssimo, porque ele faz essa dicotomia. O que é dicotomia? O par. A questão didática e a questão pedagógica, que devem estar entrelaçadas, já que a didática é a arte de ensinar. Outro contexto que chama atenção é o contexto que nós não poderemos deixar de dar continuidade do próprio plano de aula. Olha, enquanto o planejamento ele tem uma função bem mais expansiva e bem mais geral, quando eu vou para o plano de aula, eu vou ter uma ideia que tudo aquilo que eu coloquei no planejamento, ele aparecerá no meu plano de aula. O planejamento pode ser bimestral, pode ser semestral, pode ser anual. Geralmente, as escolas, né, os coordenadores pedagógicos preferem que o planejamento seja semestral, né? Ou então bimestral. Geralmente não se faz o planejamento de uma vez para o ano todo, embora alguém possa até rascunhar e depois rever, porque de um semestre para outro é um tempo considerável, né? Então, neste contexto, o plano de ensino, ele já tem suas diferenças. Ele se baseia em quê? No próprio planejamento. Só que a diferença está em que há uma questão que o plano de aula de hoje não é como o plano de aula também do século passado. Ou seja, enquanto antigamente eram livros, quadro de giz, etc., etc., hoje nós temos as tecnologias. Hoje o nosso aluno, ele não precisa apenas daquela forma de ensinar daquele tempo, que também era muito válida. Então, o professor, ele precisa se modernizar na sua prática docente e ficar atualizado com todas as questões que emergem no mundo moderno contemporâneo. Então, algumas perguntas podem ser feitas no momento do plano de aula, que ele é mais minucioso e ele é algo que é feito quase que diariamente no contexto dos 5 dias letivos que se dá na semana, não é? Então, Anastácio, ele elabora umas reflexões em forma de interrogações que são muito pertinentes. Inclusive, são até chamadas de provocação boa, né? Provocação do bem. Quais as formas e os jeitos necessários? Receitas não existem. Cada professor vai buscando a sua prática de acordo com a sua clientela, com seus alunos, dos seus discentes. Por que pretendo que os alunos estudem um tema? Os temas das aulas, eles vão aparecendo, claro, tirados do plano de ensino, mas também eles aparecem diante dos acontecimentos da própria comunidade, da sociedade, do Brasil e assim por diante. Vou dar um exemplo claro disso. Com esta questão do Covid-19, obviamente, quase todo professor, em algum momento, vai abordar um tema como esse, que é atual e é necessário para o contexto geral da sociedade. E para que pretendo que os alunos estudem esse tema? Então, não é jogar um tema de qualquer forma, na verdade, refletir sobre para que eu quero, o que eles vão aprender com isso, para que isso vai servir na formação deles, o que isso vai servir na vida profissional deles, no aspecto docente e assim por diante. Então, veja que começa do conteúdo, dos objetivos, das metodologias, todo o contexto ele tem que ter uma reflexão. Por quê? Do contrário, pode não surtir o efeito desejado. Além disso, há uma pergunta: como farei para que os alunos aprendam sobre o tema? Daí vem a questão precípua: quais os recursos que eu utilizarei?
quadro, apenas o lápis ou o já quase jurássico quadro de giz. Então, são perguntas que devem ser refletidas durante todo o processo de planejamento e de plano de aula. Do contrário, o contexto poderá ser prejudicado. Assim, nós podemos também não esquecer de ter uma ideia sobre outros pontos que nos conduzem ao início de tudo. Olha, já vimos que temos os conteúdos, mas cada conteúdo que eu coloco no meu planejamento, no meu plano de aula, ele não é colocado aleatoriamente, porque ele vai ter que casar com os objetivos. Como eu devo fazer estes objetivos? Nós podemos ver que os objetivos, eles têm como regra geral começar com o verbo no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? É aquele verbo que termina com AR, ER, IR ou OR. Exemplo, eu tenho o verbo danço. Qual é o infinitivo dele? Dançar. Eu tenho o verbo eu tenho o verbo ler, está no infinitivo, né? E assim por diante. Para que haja uma ideia mais geral disso aí, a nossa língua portuguesa, ela possui muito mais de 11.000 verbos. Só que nem todos esses verbos serão utilizados no planejamento e no plano de aula. E por que não? Porque, na verdade, nem todos vão casar e vão dar sentido ao meu plano de aula e ao meu planejamento. Hoje, com o advento da internet, do Google e outros instrumentos que possuímos nas redes sociais, etc., nós podemos ver que existem sites fidedignos que possuem listas e mais listas de verbos que podemos utilizar tanto no planejamento como no nosso plano de aula. Exemplo, analisar, descobrir e outros que são bem objetivos e eles mostram o motivo, o porquê daquele conteúdo e o que quer se alcançar. O que é objetivar? É você mostrar o que se quer alcançar, ou seja, é algo para o futuro. Além disso, dentro desse contexto, nota-se que a formação pedagógica do professor é muito importante. Talvez uma disciplina que tenha sido estudada e que parecia chata porque era teórica demais, é aquela mesma que vai te ajudar a fazer um bom plano de aula e um bom planejamento. E claro, ter uma noção das estratégias de ensino, que são elas que darão conta realmente do processo de ensino e aprendizagem. Diante disso, podemos também ver a divisão desses objetivos. Os objetivos, ele tem uma divisão que ela está alicerçada em objetivo geral ou objetivos gerais e objetivos específicos. Como o próprio nome diz, o objetivo geral, ele generaliza, é algo mais amplo, algo macro, algo grande. Dependendo do assunto e dependendo do contexto, se é um plano de aula ou um planejamento, como a gente viu, o planejamento é mais para o semestre e o ano. Plano de aula é para cada aula. Então, vai diferir também cada um deles, os verbos que você vai usar e os conteúdos, a forma de redigir, não é? Tanto o objetivo geral como os objetivos específicos. Ou seja, se escolhe o seguinte: qual a pergunta que eu faço para que os meus objetivos eles tenham uma boa compreensão e sejam realmente coerentes com o processo de ensino-aprendizagem? Você se pergunta para quê? Esse conteúdo será ministrado para quê? Né? Então, a resposta para esta pergunta te dará uma ideia de todo este contexto. Além disso, a gente vai ver que
tanto o objetivo geral como o objetivo específico, eles estão atrelados a uma questão que é inerente ao pedagógico. Nos próximos vídeos veremos com mais minúcias como se faz, quais são os segredos dos objetivos específicos. Enfim, objetivo geral, ele tem um sentido mais amplo, geral, e ele precisa também ter apenas, no máximo, 2 a 3 sentenças, para não ficar longo e dificultar a clareza, a objetividade e precisão desse tipo de texto, que deve estar claro no planejamento e no plano de aula. Até mais.